Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade. Estamos falando através dos estúdios do ABC Repórter em São Caetano do Sul, um home office do entrevistador e entrevistado. E hoje vamos falar com Ted Galvão, que é diretor de desenvolvimento Brasil-Argentina da Provive. Ted, muito obrigado por nos receber em sua casa. Obrigado, Roberto, obrigado a todos. Sim, estamos aqui, né, com todo mundo, quando possível. Exato. Bom, Ted, fala um pouquinho sobre a Provive globalmente e sua posição no mercado Brasil-Argentina, especificamente. Legal. Bem, a Provive é uma startup da Califórnia, ela tem mais ou menos 6 ou 7 anos, que visa o desenvolvimento e lançamento de produtos naturais a um custo acessível para a maior parte dos agricultores, né? Então, entre as principais tecnologias estão as baseadas em feromônios. Vou comentar um pouquinho aqui com vocês também sobre o que é isso, mas é um tipo de produto que ocorre na natureza, na verdade é emitido pelos insetos, e que tem uma forma de manejo de pragas com menor ou praticamente sem impactos negativos no meio ambiente, né? A Provive no Brasil, ela ainda não comercializa produtos, ainda estamos na fase do desenvolvimento, e é nessa área que eu atuo, né? Então, eu sou responsável pelo time de pesquisadores aqui no Brasil e na Argentina, onde a gente está testando e desenvolvendo, junto com várias instituições públicas e privadas, alguns produtos visando pragas e chaves das grandes culturas inicialmente, soja, milho, algodão, mas a empresa tem um potencial para desenvolver tecnologias praticamente para todas as principais pragas agrícolas de todas as culturas, né? Significa que você pode controlar as pragas no campo colocando um outro inseto que pode comer a praga, digamos assim, através de utilização então, natural, sem defensivo agrícola químico, é isso? Isso, ele na verdade, a empresa, o diferencial dela foi a questão do desenvolvimento de um processo para a produção do feromônio a um baixo custo. Tá? O que são os feromônios? Feromônios são substâncias químicas emitidas por vários animais, tá? Organismos, tanto os mais superiores, como mamíferos, como insetos. E existe uma pesquisa, um conhecimento muito grande sobre a utilização do feromônio para manejo de pragas, mas também para monitoramento de pragas agrícolas em geral. Isso é bem conhecido, já há 40, 50 anos que se tem esse conhecimento e se faz a utilização do feromônio para isso. O que a empresa traz de diferente é o processo de produção disso de uma forma sintética, né? Então, pega o feromônio, por exemplo, da lagarta do cartucho, que é a principal praga de milho no mundo, e sintetiza esse feromônio e libera na natureza, né? Então, qual que é o papel? Como que isso funciona? Nesse caso da lagarta do cartucho, a fêmea, ela emite esse feromônio para sinalizar para o macho aonde ela está, qual que é a posição, porque é assim que eles se comunicam de uma forma química. Quando você aplica ou libera uma quantidade massiva desse feromônio no ambiente, o macho não consegue encontrar a fêmea e, portanto, não tem o acasalamento e não vai ter os filhinhos que irão causar os danos nas plantas, seja quais forem, né? Então, de uma forma ou de outra, você está manipulando esse passo no processo de reprodução dos insetos, e esse produto é natural, por quê? Porque os insetos emitem isso naturalmente, né? Tanto não, mas em alguns casos para o acasalamento, para o efeito de reprodução, mas existem outros exemplos, né? Por exemplo, a formiga,
ela emite o feromônio de trilha. Então, quando você vê uma formiguinha andando atrás da outra, né, não é que elas estão enxergando a formiguinha, não. Na verdade, ela está seguindo o feromônio de trilha que as primeiras lá, formigas liberaram. Existe o feromônio de agregação, muito comum com besouros, né? Então, às vezes, nessa época do ano, por exemplo, em junho, julho, agosto, você vê alguma concentração de besouros, até mesmo na sua casa, entendeu? Por quê? Porque é a forma com que eles sinalizam para os companheiros aonde está o melhor lugar para passar essas noites frias, entendeu? Interessante. No caso da formiga, por exemplo, para eu poder abordar, já que somos leigos, né, nesse assunto, quer dizer, pelo tamanho do animal, ela larga uma quantidade mínima de feromônio e ela vai caminhando centenas e centenas. Como é que isso se arrasta de forma tão linear e contundente por uma distância tão grande? Essas moléculas, em geral, elas atuam numa concentração muito baixa na natureza, né? Elas são super específicas, né? Então isso foi um processo da evolução de milhões de anos aí, e o ponto crítico são os receptores, tanto da formiga quanto das mariposas, né? Então, por onde que eles recebem isso? Praticamente pelo corpo inteiro, tá? Mas as antenas, então quando as pessoas se perguntam por que inseto tem antena? Bem, um dos principais motivos pelo qual os insetos têm antena é porque nas antenas estão a maior parte dos receptores desses compostos químicos, e é ali que ela vai se orientar de acordo com essa, a gente chama não nuvem, é uma nuvem de feromônio de certa forma, mas ela cria ali um rastro, né, uma orientação, como se fosse uma placa sinalizando, siga em frente. Mas além da antena, os insetos possuem esses receptores nas patinhas e até em alguns lugares do próprio corpo. Tá? Certa feita, conversando com um biólogo de uma agência que desenvolve esse tipo de pesquisa, ele me disse que os chineses milenarmente já moviam formiga de um lado para o outro, é isso? Já para controlar? Isso. Esse conhecimento do uso do feromônio é antigo, né? Agora, somente na década de 50 ou 60 que os cientistas, na verdade, identificaram as primeiras moléculas de feromônio, mas sim, eles são muito conhecidos aí, principalmente nas culturas, nas civilizações mais antigas, aí, como a chinesa, né? Naturalmente, no caso brasileiro, dada as condições tropicais, nem sempre assim, do país e da diversidade, significa que a ProVig precisa fazer um desenvolvimento específico para a área, tanto para a Argentina, que tem um clima de animais diferentes. Fala um pouquinho sobre essa dinâmica tão exclusiva, digamos assim. Certo. Um dos grandes diferenciais dessa tecnologia é que você desenvolve pensando na espécie de inseto e não necessariamente na cultura. É lógico que você avalia todo o comportamento, a fenologia, o desenvolvimento do milho, da soja, etc. Mas o foco da ação do produto é no inseto. Então, uma vez que você consiga provar ou encontrar o melhor produto para impedir, nesse caso, o acasalamento da espécie, você pode utilizar esse produto em qualquer cultura. Então, no caso da Spodoptera, e esse é até um dos motivos pelo qual a empresa escolheu a lagarta do cartucho, né, cujo nome científico é a Spodoptera frugiperla, é porque ela é uma praga polífaga, ela se alimenta de milho, ela ataca soja, algodão, tomate e várias outras culturas. Então, uma vez que a gente consiga controlar ela no milho, por exemplo, que é onde estamos focados nesse momento, tanto no Brasil quanto na Argentina, a ideia é que você consiga replicar esse manejo em outras culturas, né?
Lembrando que mais uma ferramenta, ela não substitui todas as outras ferramentas, né? Então ela faz parte do conceito do manejo integrado de pragas, onde o agricultor dispõe de várias ferramentas para manejar a praga e o feromônio é uma delas. Você estava dizendo então que nós temos um inseto que o mesmo inseto ataca culturas diferentes, é isso? Exatamente. E o teu envolvimento no campo biológico é o mesmo, independente, como é focado no inseto, pouco importa a cultura ou tem uma derivada aí nesse momento? Do ponto de vista de ação do feromônio, pouco importa a cultura, né? O que a gente trabalha dentro da cultura de cada uma delas é entender, por exemplo, qual que é o melhor momento para se aplicar o feromônio. Então, por exemplo, no caso do milho, a lagarta do cartucho, essa praga que eu comentei, ela prefere a planta nova, no estágio que nós chamamos de vegetativo. No caso que, então, é nesse momento que se utiliza o feromônio. No caso do algodão, a mesma praga, a mesma espécie, prefere a fase reprodutiva, porque ela se alimenta das flores, das maçãs do algodão. Então, é importante, sim, a gente entender a cultura, até mesmo as outras ferramentas ou métodos de controle da praga ou de outras pragas que o agricultor utiliza para integrar isso e também diluir o custo de aplicação. Mas o produto em si, ele funciona pela espécie. No entanto, você precisa entender a cultura para saber aonde aplicar e com que aplicar, porque às vezes tem que aplicar com outros produtos também. O hábito de cuidar da cultura dessa forma faz com que a gente tenha que transformar um pouquinho a cabeça do agricultor. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza, Roberto, esse é um dos grandes desafios, né? Porque historicamente, principalmente depois da Revolução Verde nos anos 60 e 70, os agricultores tiveram à disposição muitos inseticidas, focados em matar o inseto, né? Então, quando nós falamos de manejo de praga, na maioria das vezes a gente leva em consideração a utilização do inseticida. No entanto, aqui nós estamos falando de um tipo de controle, de uma ferramenta onde não mata o inseto, onde simplesmente procura causar aí uma falha ou uma intervenção em um dos processos biológicos que é a reprodução. Você não está matando ninguém, você está simplesmente impedindo que esse inseto passe por um processo normal de reprodução e continue aumentando a população dentro da área, né? Mas é importante ressaltar que é uma ferramenta que traz esse benefício, mas ela, em algumas condições, precisa estar associada à utilização de inseticidas também, tá? Nós vamos chamar o nosso intervalo, tá? Perfeito. Um pouquinho mais estou anotando aqui as perguntas, porque tem muita coisa rolando na minha cabeça. Tá bom, então. Legal. Programa Sustentabilidade, todas as semanas, às quartas-feiras, ao vivo, aqui no Grande ABC, e também pela Rede NGT, às quintas-feiras, às 14 horas, para 150 cidades do Brasil. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Olá, amigos, retomamos com o programa Sustentabilidade todas as quartas-feiras, direto do ABC Repórter, no site, falando também às quintas-feiras, através da rede NGT, para todas as cidades do Brasil, com a grande parte delas, às 14 horas, às quintas-feiras. E hoje estamos entrevistando o Ted Galvão, que é diretor de desenvolvimento da Provive, que cuida
no Brasil e na Argentina do manejo de pragas e está dando uma aula muito interessante como controlar pragas no campo, né? Você estava falando uma coisa que me ocorreu te perguntar, que é assim, na verdade, se você está controlando a praga através de um outro inseto, ou melhor, para que o inseto não se reproduza adequadamente, pode gerar um outro desequilíbrio por estar, digamos, induzindo a natureza a um outro caminho? Como é que é esse controle? É necessário ter isso ou não? Muito boa pergunta, Roberto. Nesse caso, se existe algo, é muito pequeno. Por quê? Porque nós estamos falando do controle de uma praga, e a definição de praga é uma população de uma espécie que está em abundância no meio ambiente, no sistema, né? Então, exato, uma pandemia. Então, só o fato de você designar aquela espécie como praga já significa que ela está fora do equilíbrio dela, né? Então, eu gosto de lembrar as pessoas que no mundo existem catalogados a mais de 1 milhão de espécies de insetos, somente insetos. E, no entanto, menos de 1% desse número total aí é considerado praga. Ou seja, dentro quando você entra num campo de milho, tomate, repolho, cana de açúcar e tal, você tem talvez ali centenas ou até mesmo milhares de espécies de insetos naquele ambiente, mas que uma ou duas ou três saiu do ponto de equilíbrio e se transformou em uma praga. Então, quando eu entro nesse campo, nessa área, para controlar essa praga, na verdade o que eu estou tentando fazer é voltar o nível de população para o equilíbrio, certo? Então, na verdade, é o contrário, eu estou atuando, ela que saiu do equilíbrio, eu gostaria que ela ficasse no equilíbrio ali, né? Mas é lógico que pode ter outros efeitos, né? Inseticidas, por exemplo, podem contaminar o ambiente, você pode desenvolver a população de inseto ou planta daninha, ou seja o que for, pode desenvolver resistência àquele agente que você está controlando, seja um inseticida ou qualquer outro produto, né? Então pode ter alguns efeitos negativos, sim, mas o objetivo final é fazer com que essa população volte ao nível de equilíbrio, tá? No Brasil, nós temos novas pragas, não estou falando dos seres humanos, estou falando só no campo dos insetos. Nós temos novas pragas entrando em ação, as tradicionais continuam aí. Fala um pouquinho desse ambiente de forma genérica, como é que está rolando isso no campo? Tá bom. Bem, com um aumento significativo aí nas últimas décadas do comércio, né, da globalização, é lógico que existe uma maior exposição para a introdução de pragas exóticas, que a gente chama, né, que não estão presentes ainda aqui no Brasil. E para isso existe todo um trabalho feito das instituições públicas, empresas, para impedir isso, né, são as barreiras quarentenárias, etc. e tal. Agora sim, isso ocorre, né, a última que eu lembro aqui foi há alguns anos atrás, a Helicoverpa parmígera, que foi uma praga introduzida de alguma forma no Brasil, causando muito dano em algodão e soja, mas que por algum motivo ela teve ali causando problemas por uns 2 anos mais ou menos, e depois ela, não é que ela desapareceu, você encontra ela aí, mas ela meio que se instalou no Brasil num nível de equilíbrio, que eu comentei mais cedo, né? Então ela deixou de ser uma praga muito importante, ela é ocasionalmente, mas é um exemplo de praga que é recente e exótico. Um outro componente nessa história toda é a ação humana, né? Então vamos lembrar aí de que até 20, 30 anos atrás, a maior parte de produção de grãos, principalmente no Brasil, era no Sudeste e no Sul, né? E nesses últimos 20 anos aí, principalmente, essa produção
se expandiu para o centro-oeste e norte, em alguns lugares até mesmo no nordeste. Então isso fez com que esse ambiente em que a soja, o milho, o algodão, o arroz, cana-de-açúcar começou a explorar de alguma forma, um ambiente exótico, certo? Então, com certeza ali algumas pragas que talvez antes não eram tão importantes, num ambiente como no sul do Brasil, ou aqui mesmo no estado de São Paulo, no Mato Grosso ou no Goiás, Tocantins, se tornaram pragas ou aumentaram o seu nível de pressão e de dano naquelas regiões novas, né? Então, são dessas duas formas que um país tamanho continental como o Brasil acaba sendo ou sofrendo tanto pela própria expansão da sua agricultura em áreas novas, como pela introdução dessas pragas exóticas. Você citou o Centro-Oeste, nós temos áreas imensas de culturas, eu não vou dizer de monoculturas, mas temos culturas centradas em A ou B de produção agrícola. Uhum. Em algumas regiões sul do país, agricultura familiar com vários tipos de cultura, né? Quando você tem uma monocultura ou 2 ou 3 culturas, é mais fácil porque você tem um só tipo de praga. Na agricultura familiar, com essa diversidade, isso também fica mais concentrado. Fala um pouquinho dessa diferença. Assim. Bem, se a gente for generalizar e dividir entre pequenas e grandes propriedades, desculpa, existem pontos positivos e negativos do ponto de vista de manejo de pragas, né? Do ponto de vista de grandes culturas, você tem uma facilidade do controle pela questão da escala. Então, se eu tenho uma praga e tenho um produto para utilizar, a grande propriedade facilita nessa questão da escala. No entanto, grandes regiões com a mesma cultura propiciam também e facilitam o aumento dessa praga, né? Então, as pequenas, não vou falar de pequenas, vamos falar de propriedades ou regiões com uma maior diversidade de culturas, tem esse balanço, elas tendem um pouco mais para aquilo que seria a natureza, né, no seu habitat natural ali. Então os organismos tendem a ter um pouco mais o equilíbrio, isso da forma teórica, tá? Porque não é só isso, né? Você tem o impacto do ambiente, então temperaturas altas e secas prolongadas, ou chuvas prolongadas, dependendo do organismo, pode facilitar a sua propagação e explosão populacional ali e se tornar numa praga, tá? Então não dá muito para separar dessa forma. Uma coisa que principalmente nas grandes regiões produtoras do centro-oeste tem aumentado muito nesses últimos anos, até mesmo na última década, é a integração de culturas, tá? Então o sistema aí de integração lavoura, pecuária e floresta, o ILPF, que é muito estudado por várias unidades da Embrapa, por exemplo, ele tem expandido e vários agricultores têm utilizado, que nada mais é do que você produzir uma lavoura como o milho, por exemplo, junto com uma braquiária no meio de uma floresta de eucalipto. Então, em grandes áreas, falando em propriedades de 1.000, 5.000 até 10.000 hectares, etc. Então é lógico que isso, qual que é o objetivo? Além de você ter toda uma diversidade de organismos ali, que talvez torne a incidência ou a explosão populacional dessas pragas menor, o ambiente como um todo melhora. Você melhora a estrutura do solo, você melhora a conservação da água e etc. Tá? Então por isso que eu não gosto muito de falar em pequenas e grandes propriedades, porque mesmo grandes propriedades têm evoluído nos últimos anos com uma preocupação, no final do dia, de sustentabilidade em si da propriedade, através dessa associação ou integração de meios de produção. Ed, nós estamos chegando já no final do nosso programa, e acho que daria para fazer um monte de temas em cima desse conteúdo fascinante.
Para encerrar, fala um pouquinho, então, sobre a dinâmica de conversar um gestor de uma monocultura de grandes áreas e de uma cultura diversificada. Tem 2 minutos para fazer isso, por gentileza. Como que seria um proprietário, um gestor de uma área? São abordagens diferentes, né? Sim, são abordagens diferentes, exato. Bem, em primeiro lugar, a questão do conhecimento do que você tem na propriedade, né? Então, vamos começar do básico. Então, entender quais são as pragas ou os fatores que influenciam aquela cultura é muito importante. Às vezes, a mesma praga, ela ataca várias culturas. Então, quando a pessoa pensa em rotação de culturas, sem ter o conhecimento de quais são as pragas de cada uma dessas culturas, às vezes ele não chega ao resultado final que ele quer. Isso é indiferente de pequena ou grande propriedade. Então, acho que, em geral, para ambas, conhecimento disso aí. No caso da grande propriedade, a procura cada vez maior pela integração dos meios de produção. Acho que com o tempo se acostumou e a produção de escala facilita muito a grande propriedade, mas os agricultores estão cada vez mais voltando para olhar que talvez um ambiente com uma espécie de planta só não seja a melhor coisa. Pode ser no curto prazo, trazer um maior retorno financeiro, mas no longo prazo talvez não seja a melhor opção. Para a pequena propriedade, a minha dica aqui é pensar em formas de agregar valor. Então, mesmo falando de culturas que têm muitos danos e tudo isso, é importante ele pensar em agregar valor para o manejo de pragas. Mas nosso tempo estoura e eu não quero que a rede perca esse teu depoimento tão importante. Eu te agradeço muito, tá, por ter participado. Obrigado. Está convidado para voltar daqui uns meses para falar da evolução disso. Tudo bem, obrigado a todos. Encerra com Teddy Galvão, uma exposição fantástica sobre manejo de pragas, sobre agricultura no Brasil, tão importante para o nosso país. Até quarta que vem com um novo tema. Um abraço, até lá.